seja bem-vindo a mais uma aula de hoje com o tema notação científica. Mas vamos ver um pouquinho sobre o que é potência de base 10 antes de adentrarmos na notação científica. Arquimedes ele foi um matemático, um físico, e ele nos seus estudos buscou calcular quantos grãos de areia eram necessários para encher uma esfera de centro na Terra e raio alcançado do Sol. E ele obteve um número com muitos algarismos. Então ele precisava representar esse número de uma maneira mais resumida. Então ele criou uma maneira de representação próxima às potências que utilizamos atualmente. E o número estimado por ele foi 1 vezes 10 elevado a 63. Então podemos perceber que esse número aí, 10 elevado a 63, temos a nossa potência a base 10. Então vamos ver alguns exemplos aqui de potência de base 10. Temos 10 ao quadrado, 10 à quarta e 10 elevado a 9. Então, 10 ao quadrado. Então 10 vezes 10, 100. 10 à quarta, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 mil. Então podemos observar que 10 ao quadrado é igual a 100. O expoente 2, o número de zeros do 100, 2. 10 elevado à quarta potência, expoente 4, o número de zeros de 10.000, 4. Então 10 elevado a 9 vai ter o quê? 9 zeros. Então a gente escreve os 9 zeros e obtemos a nossa potência, o resultado da potência. Já no expoente negativo, temos 10 elevado a menos 2. Então, vamos transformar esse menos 2 em um expoente positivo. Vamos inverter o 10. Tá? 10 que a gente coloca 1 sobre 10, invertendo. Então, 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. Então, 1 sobre 100. 1 dividido por 100, podemos representar por 0,01. Aí, podemos observar que o expoente foi 2, 10 elevado a menos 2, expoente 2, e o número de casas depois da vírgula também é 2. Então, 10 elevado a menos 4. Então, o número de casas que vai estar depois da vírgula são 4. Só que uma já é garantida do número 1, né? Observamos lá, 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01. Depois da vírgula tem um zero e o número 1. Então, 10 elevado a menos 4 vai ter, depois da vírgula, 4 casas, 1 é do número 1, então fica 3 zeros antes. Então, 0,0001. Então, 10 elevado a menos 9. Então, depois da vírgula vai ter 9 casas, uma já é do 1, então a gente coloca 8 zeros. Então, observe aqui, 10 elevado a 5. Temos aí o valor, né, com 1 e 5 zeros. Então, 100 mil. 10 elevado a menos 5. Temos 0,00001. Observe a diferença. Quando o expoente é positivo, a gente acrescenta os zeros aí, 5 zeros. Quando o expoente foi negativo, a gente acrescentou os zeros, porém, não foi a quantidade do expoente, porque foi 4 zeros acrescentados. E o número 1, então ficou 5 casas depois da vírgula, porque tem pessoas que esquecem desse pequeno detalhe e acabam colocando no expoente negativo 5 zeros e 1. Aí vai ficar 6 casas depois da vírgula, sendo que o expoente é 5. Então, tem que prestar atenção nessa questão, quando o expoente é negativo. Então, vamos para a nossa notação científica, que ela é uma escrita abreviada para representar números com muitos algarismos, utilizando a potência de base 10. Então, a notação científica, como eu disse, é para representar um número muito grande ou um número muito pequeno, ou seja, um número que tem muitos algarismos. Então, ela é representada da seguinte maneira: A vezes 10 elevado a N. Esse A ele é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, ele tem que estar entre o 1 e o 10, maior que 1 ou igual e menor que 10. Já o N, ele é um número inteiro, então pode ser qualquer número aí, desde que seja inteiro. Então, vamos ver aqui um exemplo. A medida da distância média entre a Terra e o Sol. Então, temos esse número aí, 149.600.000, para representar em notação científica. Como eu disse,
O valor de A, que já que é A vezes 10 elevado a N, o valor de A tem que ser maior que 1 e menor que 10, ou igual a 1. Então, aonde que eu poderia colocar a minha vírgula para que esse número ficasse maior que 1 e menor que 10? Lembrando que quando o número não tem vírgula, a vírgula dele está no final. Então, a vírgula desse número aí está depois dos zeros, né? A última casa lá tem a vírgula. Então, eu vou colocar essa minha vírgula depois do 1, para ficar 1,496. Porque se eu colocar depois do 4, vai ficar 14, aí já passou do 10. Então, eu não posso colocar antes do 1 também, porque senão fica 0,1, então é menor que 1. Então, coloco 1,496, que aí fica um número maior que 1 e menor que 10. E depois disso, eu vou contar a quantidade de casas que essa vírgula andou. Ela estava na última casa, lá no 0, e ela foi parar para depois do 1. Então, vamos contar o número de casas, né? 4, 9, 6 e 5 zeros. Então, 8 casas. Então, nossa base 10 vai ter o expoente 8. Então, ficar 1,496 vezes 10 elevado a 8. Esses zeros depois do 6, a gente não precisa contar, que já que está depois da vírgula. Então, basta colocar só até o número 6. E aí, vezes 10 elevado a 8. Vamos para mais um exemplo. A medida da distância média entre a Vênus e o Sol. Temos aí 1,08 vezes 10 elevado a 8. Aqui temos a notação científica e precisamos representar da maneira natural, normal. Então, temos 1,08. E o expoente da base 10 é 8. Então, isso quer dizer que depois esse número, ele tem 8 casas depois da vírgula. Então, aí já temos o 0 e o 8, que já está no 1,08, né? Temos o 0,8, esse 0,8 já está contando como parte das 8 casas. Então, basta acrescentar 6 zeros para ficar 8 casas depois da vírgula. Então, 0,8 mais 6 zeros. E aí, a gente tem o nosso número. Lembra que eu disse que a vírgula ela vai se locomover. Antes estava lá no final e passou para depois do 1. Agora já está depois do 1, a gente vai passar ela para o final. Então, por isso que ela anda 8 casas. Aí o 0 e o 8, o 6, 0. Anda 8 casas e vai lá para o final. Então, não precisa aparecer mais essa vírgula, né? Já que ela vai ficar no final. Vamos agora para uma medida aproximada de uma vespa, que é 0,025. Nesse número, ele é muito pequeno, né? Então, a gente tem que transformar ele em um número maior que 1. Na hora que eu colocar a vírgula para ficar maior que 1. Se eu colocar depois do 5, vai ficar 25. Então, fica maior que 10. Não pode. Então, vou colocar depois dos 2. Ficando 2,5. Aí, observe onde que eu coloquei a vírgula e deixei a outra só para a gente notar aí a quantidade de casas que a vírgula está andando. Então, 2 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 2. Não é 2 positivo, é menos 2. Porque eu tinha um número muito pequeno e estou transformando esse número muito pequeno em um número maior, que estava 0,025, e eu estou transformando para 2,5. Então, vou colocar o expoente negativo. E também a vírgula andou para a direita. A gente pode ter também essa relação. E aí, o expoente fica negativo. Temos aqui mais outro exemplo. Atenção, porque alguns alunos, eles confundem quando o número tem vírgula e não é um número muito pequeno, porque eu dei um exemplo de 2 números grandes que não tinha vírgula, a vírgula estava no final, e 2 números pequenos que certamente tem a vírgula. Então, o aluno acha que sempre que tem a vírgula, o expoente fica negativo. E não é bem assim. Temos esse número aqui, ó, 5.678,089. Então, esse número tem vírgula, mas é um número grande, é um número alto, um valor alto. Então, a gente vai locomover a vírgula que está depois do 8 para ficar depois do 5. Então, locomovendo, ficou 5,67809. Aí, o aluno vai e coloca lá. Então, depois da vírgula tem 6 casas, eu vou colocar 10 elevado a 6.
E aí está errado, por quê? A vírgula, ela não locomoveu 6 casas. Tem 6 casas depois da vírgula? Tem. Mas antes, o número que era antes não tinha não tinha esse valor, né? A vírgula não estava lá no final para ela ter locomovido 6 casas. Ela locomoveu apenas 3 casas. Então, ela só passou por 6, 7 e 8. Então, só 3 casas que ela andou. Então, só vai ser 10 ao cubo. Então, temos que prestar atenção nessa questão quando o número for um valor alto e vir a vírgula, porque a gente associa sempre a vírgula com um número muito pequeno e aí o expoente fica negativo. Aí quando vem uma vírgula e um número grande, tende a colocar também o expoente negativo ou contar a quantidade de casas que a vírgula se locomove de maneira equivocada. Temos aqui um macete que eu coloquei aqui na tabelinha, vírgula, ela direita e esquerda, o expoente negativo e positivo e o exemplo. Analisando a direita, quando a vírgula se locomove para a direita, então o expoente certamente fica negativo. Aí o exemplo, 0,00032. Então, a minha vírgula está depois do 0, eu quero colocar depois do 3. Então, ela vai para a direita e locomove 4 casas. Então, 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Outro exemplo, que a vírgula se locomove para a esquerda e o expoente fica positivo. Temos 32.000. A nossa vírgula está no final, aí no 0. Ela vai para a esquerda 4 casas. Então, 3,2 vezes 10 elevado a 4. Então, finalizamos a aula por aqui. Notação científica é simples, mas tem que prestar atenção em alguns quesitos para não ter equívocos. Então, um grande abraço e até a próxima aula.